Deus já não nos condenou ao inferno? Por que Deus está segurando o lago de fogo para nós? Por quê? Por causa de um outro atributo chamado misericórdia. A misericórdia é um atributo de Deus. Deus é um Deus misericordioso. Nós merecendo o inferno, por causa do seu atributo, Ele não deixa. O que é misericórdia? Vou dar um exemplo bem rápido, bem simples. Na Idade Média, na época das cruzadas, quando havia aquelas batalhas campais, a batalha campal, cavaleiros bizantinos, teutônicos, da Ordem de Alcântara e todos aqui, aquela guerra, e os exércitos se enfrentavam, e na época eles não existia arma de fogo, era faca, espada, machado, tacape, escudo, lança, flecha. E naquela época, então, quando dava aquela batalha campal, eles se mutilavam, braços iam de um lado e pernas para o outro, e se cortavam, era mutilação. Quando a batalha acabava, alguns não morriam do exército que foi vencido, e ficavam no chão, atirados, porém vivos, com pedaços do estômago para fora, agonizando, com agonia, e vivos. Só que os cavaleiros portavam um pequeno punhal, bem pequenininho, afiadíssimo, e quando eles viam ali o inimigo derrotado, mas vivo, eles cravavam esse punhal no coração e aliviavam a dor dele, acabava o sofrimento dele. Eles colocaram o nome desse punhal de misericórdia. Misericórdia significa, do hebraico, hesed. Hesed significa poupar, aliviar o sofrimento, não castigar. Significa aliviar a dor. Então esses soldados estavam aliviando a dor. A mesma coisa Deus. Deus, porque é um Deus de misericórdia, não nos deixa sofrer no inferno. A igreja dele, ele não permite que nós sejamos lançados para o inferno. Então, mesmo nós merecendo, por causa dos seus atributos, santidade e justiça, Ele não nos envia por causa da sua misericórdia. Então por que nós estamos vivos? Lamentações 3:22. Por que nós não somos consumidos no inferno? Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Isso é maravilhoso. É um Deus de misericórdia. Então por isso que Ele não nos manda no inferno. E Ele também nos manifesta a graça. Vou dar uma acelerada. A graça. O que é graça? Enquanto misericórdia é não nos dar o que nós merecemos o inferno, Ele não nos dá. A graça é dar a nós o que nós não merecemos. O que é graça? Favor imerecido. É do grego charis. Se escreve charis, mas pronuncia charis. E Tito 2:11 diz isso para nós. Paulo dizendo a Tito, ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado na terra, trazendo a salvação a todos os homens. O que é se há manifestado? Jesus se revelou do céu e Ele veio trazendo a graça para a salvação de todos os homens. E Efésios 2:8 e 9: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem do homem, é dom de Deus. Não vem de obras, nossos feitos, para que ninguém se glorie. Então, a graça é um presente de Deus. Ele dá a nós, mesmo nós não merecendo. Ele nos concede graça, a salvação, o dom gratuito, sem nós merecermos. Por que nós não merecemos? Vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui na cidade vai haver um evento, e nesse evento vai vir 100 pessoas de uma outra cidade para realizar esse evento. O prefeito dessa cidade
providencia um lugar para essas 100 pessoas ficarem, pago por ele. O prefeito providencia alimento para essas pessoas e roupas para essas pessoas. Elas vão ficar aqui durante 4 dias. Elas vieram e não pagaram para estarem hospedadas nesse local. O prefeito pagou. Elas não trabalharam para pagarem aquela comida que estão comendo durante os 4 dias. E elas não também trabalharam para pagar as vestimentas que estão vestindo. O prefeito deu a elas. 100 pessoas, 4 dias, de graça. Receberam de graça. Não trabalharam, não fizeram nada para receber, mas receberam de graça. Elas não merecem essas coisas, porque não trabalharam para pagar todas essas coisas. Por que elas receberam? Alguém pagou para elas. Alguém pagou para elas receberem. Amém? Estão entendendo? Alguém pagou para elas receberem. E por que nós vamos para o céu? Em primeiro lugar, nós merecemos o céu? Não merecemos o céu. Merecemos o inferno. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. O salário do pecado é morte. Quem peca recebe a morte completa. Por que vamos para o céu então? Porque alguém trabalhou e pagou para que nós recebamos o céu. Para que a gente receba o céu. Quem? Isso é graça. Ele veio e pagou o preço para que nós recebêssemos a Ele. Nós não merecemos. Não trabalhamos, não fizemos nada para merecer. É impossível. A Bíblia diz que nós éramos mortos nos nossos pecados, nós recebemos isso. Como é que um morto pode se salvar automaticamente? Deus nos dá bem. A Ele é graça. E aí que se manifesta 2 Coríntios se manifesta o sacrifício de Cristo. Se não me engano, 2 Coríntios 5:21, que fala assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para que nós, através dele, fôssemos feitos a justiça de Deus. Deus manifestou a sua justiça em Cristo, despejando a sua ira nele, a ira que era para ser lançada em nós, e lançou em Jesus, Yeshua, para que Ele morresse no nosso lugar. Era para nós estarmos naquela cruz, era para nós estarmos mortos nesse exato momento, ardendo no inferno. Jesus disse: não, eu descerei lá, pagarei o preço por eles, me farei pecado e maldição, para que eles possam ser salvos. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos por Ele, através dele, a justiça de Deus. Deus obrigatoriamente teria que despejar a sua ira, porque a satisfação tem que ser feita. O assassino aqui, o assassino que matou aquelas pessoas e estuprou as outras, ele cometeu esses crimes. O juiz tem que fazer a justiça do Estado ser satisfeita. As famílias estão arrasadas, as pessoas estão aterrorizadas. A justiça tem que ser feita. A mesma coisa com Deus. Deus é infinitamente superior e a justiça dele demanda, é intrínseco nele, que ele condene o pecador. Por isso que Cristo se fez pecado. Senão Deus teria que matar você, teria que me matar, teria que matar a todos. Por que Cristo veio em um corpo de homem? Porque quem pecou foi homem. Quem pecou não foi outro ser. Quem pecou é para que houvesse salvação. Anjos pecaram, mas eles é um julgamento. É um julgamento que serão lançados. Porém, hoje vamos falar sobre a terra. Então, Deus enviou seu Filho, Ele mesmo, para que Ele pagasse o preço que nós teríamos que pagar. Nós teríamos que ser lançados para a terra. Ao invés disso, Ele satisfaz a sua justiça,
despejando a sua ira no seu Filho, em quem colocou sobre ele nossos pecados. Aí que fica a coisa. Deus pode justificar, Deus pode perdoar pecadores sem deixar de ser justo. É o maior dilema das Escrituras. Deus pode perdoar os pecadores, salvá-los, sem deixar de ser justo, porque a justiça demanda que ele condene os pecadores. A resposta está em Cristo na cruz. Quando Deus mata Jesus, Ele de uma forma sobrenatural descarrega toda a sua ira no seu Filho, no corpo do seu Filho, no ser do seu Filho. E aí pode salvar pecadores sem deixar de ser justo pela cruz. Foi o texto que nós lemos. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. A redenção é o que Cristo fez na cruz, nos remiu dos nossos pecados. Pela graça somos salvos. Versículo 25: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Entendeu? Ele é justo e justificador. Ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele justifica a nós dos nossos pecados. Justificação, em termo forense, não significa que nós somos justos diante de Deus. Significa que a culpa já não está em nós. Deus colocou toda a culpa em Cristo. Por isso que Jesus fala, quando estava crucificado: Deus meu, por que me desamparaste? Deus naquele instante estava, por um momento, deixando de contemplar o seu filho, porque ele se fez pecado ali. Deus não compactou com o pecado, ele teve que matá-lo. Isaías 53:10 diz: foi o agrado do Pai moê-lo. Deus que matou Jesus, Deus que matou Jesus na cruz. Por quê? Por causa do seu atributo, que eu vou mencionar agora, e da mensagem é última. Por causa do seu grande amor. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Seja salvo, seja justificado. Por isso que Deus enviou o seu Filho, por causa do seu muito amor para conosco, para com a sua criação. A graça, a misericórdia e o amor é o que faz nós não sermos lançados no inferno, mesmo merecendo, e sermos transportados para o céu. Colossenses capítulo 1 diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça, isso é amor, isso é misericórdia. Você só pode ser salvo mediante o arrependimento e a fé. Nada mais pode salvar, suas obras não podem te salvar. Você não pode ser salvo se você fizer alguma coisa boa aqui na terra. Não. Senão você anula a cruz de Cristo. Se você viver aqui nessa terra apenas fazendo o bem para tentar adquirir a salvação, você não vai ser salvo, porque a salvação não vem de nós, vem de Deus. É uma graça, nós não merecemos, Deus nos concede por Cristo. Ele sacrificou para nos salvar. Por isso que Cristo teve que morrer. A justiça tinha que ser feita, tinha que ser satisfeita, a ira tinha que ser despejada em alguém. Deus não poderia simplesmente, mesmo sendo onipotente, não poderia salvar a humanidade que já havia pecado sem ter que despejar a sua ira em alguém. Ele teria que despejar em alguém, senão ele não cumpriria a sua justiça, ele seria injusto. Por isso Cristo teve que morrer. Por isso Cristo teve que morrer. Deu a sua vida por nós, ressuscitou das mortes e nos dá vida eterna hoje, mediante a arrependimento.